Meu nome é Daniel Marques Segalovic e, sob orientação da professora Amanda Taige, desenvolvi a pesquisa intitulada O Programa de Leniência do CAD e suas perspectivas para a cooperação internacional em investigações de cartéis multifronteiriços. O interesse por essa pesquisa surgiu de uma dificuldade crescente que autoridades antitruste têm enfrentado e que está diretamente relacionada ao fenômeno da globalização econômica. Com o surgimento de cadeias globais de valor e com a expansão de conglomerados multinacionais, o direito da concorrência tem percebido que os agentes econômicos têm empreendido condutas anticompetitivas para além de suas fronteiras de origem. Assim, autoridades antitruste têm se esforçado na tentativa de criar instrumentos de cooperação internacional a fim de se tornarem mais eficientes na persecução a essas práticas, tais quais os cartéis internacionais. No entanto, impõem-se alguns limites a esses instrumentos de cooperação internacional e é um exemplo disso a celebração de acordos de leniência. Isso porque esse mecanismo, que também serve à persecução de cartéis, prevê a concessão de garantias àquele que, confessando o seu envolvimento na prática anticompetitiva, indica os demais infratores e descreve a conduta empreendida. Isso porque aquele que fornece informações a uma autoridade antitruste sob um acordo de leniência não tem interesse de que as informações que está oferecendo sejam fornecidas a outra autoridade antitruste sob o risco de se ver processado perante outra jurisdição. Assim, diante dessa aparente controvérsia entre os incentivos por trás da celebração de acordos de leniência e a necessidade por instrumentos de cooperação internacional, essa pesquisa se destina a verificar se, no caso brasileiro, esses instrumentos são, sobretudo, complementares ou excludentes. Para tanto, procedeu-se a seguinte metodologia. De início, mapeou-se os processos administrativos julgados pelo CAD sobre condutas qualificadas como cartéis internacionais. Na sequência, classificou-se cada um desses processos quanto à ocorrência ou não de acordo de leniência e ou de adoção de instrumentos de cooperação internacional. Por fim, procedeu-se a uma classificação dos eventuais instrumentos de cooperação então adotados. Do total de 27 processos administrativos mapeados, 7 foram decorrentes unicamente da celebração de acordos de leniência. No entanto, verificou-se que em 12 processos houve tanto acordo de leniência como a instrução a partir de provas obtidas por cooperação internacional entre agências antitruste. Por outro lado, foram encontrados apenas 5 processos em que, embora tenha havido cooperação internacional, não foi celebrado a qualquer acordo de leniência. Por fim, excluída a cooperação jurídica internacional para a citação de empresas estrangeiras, uma vez que tal cooperação jurídica nem sempre é efetuada entre autoridades antitruste, foram identificadas 2 principais manifestações de cooperação internacional. Em 15 ocorrências, o CAD se limitou a utilizar de decisões públicas de autoridades estrangeiras como indício de materialidade para as condutas sob sua análise, ao passo em que apenas 2 outros julgados houve o efetivo engajamento de interagências, na condução simultânea de operações de busca e apreensão em um caso, ou na prestação de esclarecimentos em outro. Assim, embora apenas cerca de 44% dos processos administrativos tenham observado a coincidência de acordos de leniência e de cooperação internacional, prevalece a complementariedade entre esses mecanismos. Isso porque, naqueles 5 casos em que houve somente cooperação internacional, a agência decidiu pelo arquivamento das imputações, de modo que é de se assumir que as representadas de fato não teriam motivos para a celebração de acordos de leniência sobre ilícitos que não teriam cometido. Por fim, cumpre ressaltar que todas as 12 ocorrências de acordo de leniência e cooperação internacional deram-se por meio de uma cooperação indireta, isto é, pelo aproveitamento do conjunto probatório de procedimentos já concluídos. Nessas hipóteses, não há que se falar em redução de incentivos à celebração de acordos, mas pelo contrário. Obrigada.